Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, para quem acompanha o canal aí, sabe que eu falei que eu venho falando há alguns dias atrás, que esse jogo iria ser empate. Inclusive, aqui o nosso canal é parceiro da OneWin, que é uma das maiores casas de apostas aí do mundo, e eu falei pro pessoal que eu ia lá na OneWin, eu ia colocar no empate. Eu falei pro pessoal que eu ia colocar no empate nesse jogo. E eu confesso, cara, que no primeiro tempo, quando o jogo começou, e o Palmeiras realmente começou a trabalhar com uma estrutura ofensiva com base pelas pontas, um meio de campo também mantendo muito bem a sua contenção, e um time extremamente rápido, veloz, criativo, as tomadas de decisões todas corretas, eu falei assim, opa, esse jogo vai ser bom. Não vai demorar muito para o Palmeiras abrir o placar. Não vai demorar muito para o Palmeiras conseguir ali achar o resultado. Porque, mano, o Flamengo começou devagar, errando muita marcação. E além de marcação, o Flamengo errava também alguns lançamentos e alguns passes. E a velocidade dos jogadores do Palmeiras fazia com que as interceptações entre esses erros do Flamengo, elas fossem retomadas com muita velocidade. O trabalho pelas pontas, tanto ponta direita, tanto ponta esquerda, mas principalmente a ponta direita de ataque do Palmeiras, ela estava muito rápida, ela estava abrindo muito espaço. A marcação, o meio de campo do Flamengo não funcionava. Era um time extremamente sem criatividade, não conseguia projeções ofensivas, até tirava um pouco da posse de bola assim do Palmeiras, mas encontrava nisso uma maneira de parar o time do Palmeiras, tirar a posse de bola, mas criar mesmo não criava. Enquanto isso, o Palmeiras descia afunilando, fazendo facão, descia jogando muito bem ali, com muito afinco, com muita vontade, muito diferente daquele Palmeiras que a gente viu no meio da semana contra o São Paulo. E não demorou muito, cara, num bate-rebate ali na área, o goleiro do Flamengo, que inclusive fez participações extremamente importantes, tá? Fez participações que foram muito relevantes aí, né, pro lado do Flamengo, acabou dando um rebote, e nesse que ele deu um rebote, não tinha como fazer muita coisa também, sobrou para um dos jogadores do Flamengo, eu não sei se foi o Fabrício Bruno, o Thiago Maia, eu não lembro quem que foi, e ele chutou, caiu no pé do Dudu, o Dudu foi lá e fez o gol. E aí, 1-0. E cara, nesse momento, o Flamengo ele estava muito apagado. O jogo, ele se desenhava muito e estruturalmente para o Palmeiras. E aí eu falei assim, pô cara, cabe mais aí. A gente tem que aproveitar a oportunidade que tem, que o time do Flamengo não está se encontrando em campo. Tá errando muitas jogadas, o meio-campo totalmente desconfigurado, o Palmeiras com muito volume de jogo, com mais posse de bola até então. Só que aí, o Flamengo foi reequilibrando novamente a posse de bola, na tentativa ali de evitar com que o Palmeiras conseguisse avançar e ganhar mais espaço. Mas ainda o Palmeiras descia com muita velocidade, fazendo triangulações interessantes, fazendo interceptações extremamente relevantes, e um jogo muito seguro. Torcida cantando, que você até escutava, né, assistindo o jogo aqui pela Premier, você escutava o canto da torcida intenso, e no meio, tudo aquilo acontecendo, né? Os jogadores ali, por causa da confusão que deu ali fora. Primeiro falaram que tentaram invadir uma festa junina. Eu falei assim, pô, cara, mas os caras vêm aqui pra São Paulo pra invadir uma festa junina, mano. Fiquei assim, né? Sei lá, né? Às vezes o cara não tá muito satisfeito com o jogo. Resolveram, vamos entrar na festa junina ali pra pelo menos não perder tempo. Mas depois essa informação acabou sendo desmentida ali pelo próprio Palmeiras, que falou que não teve torcedor do Flamengo querendo invadir nada, não. Então parece que foi uma discussão mais ali entre alguns vândalos ali e polícia pro lado de fora do campo. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, né? Não teve mais muitas informações a respeito disso, mas enfim. E cara, esse primeiro tempo, o Palmeiras fez uma partida muito segura, uma partida boa, uma partida criativa e com velocidade. E aí eu falei assim, olha, segundo tempo é repetir essa mesma postura, esse mesmo afinco. E aí eu comecei a acreditar que no meio da semana, dentro do Allianz Parque, a gente pode tirar o São Paulo da Copa do Brasil, sim. Perdeu de 1-0, mas, cara, tá aberto o jogo. E aí chega o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo faz uma mudança a princípio, colocando o Everton Ribeiro. E a gente sabe que quando o Everton Ribeiro ele entra, o jogo ele muda. Só com a mudança de uma peça, o Flamengo encontrou mais meio campo.
E aí o Flamengo começou a tirar a posse de bola do Palmeiras já desde o início do segundo tempo, na posse de bola. Então a intenção dos caras é o seguinte, se a gente deixar esses caras com a posse de bola, os caras vão usar velocidade. E nós não estamos conseguindo encaixar velocidade. Então o que vamos fazer? Vamos tomar posse de bola e ter um meio campo de volta. E aí coloca o Everton Ribeiro. E o time, mano, já melhora. Já melhora. E o Palmeiras, ele começa ali mais apático o primeiro tempo. A formação é a mesma. O método de jogar é o mesmo. Só que a gente sempre encontra um homem como referência livre, que é o Everton Ribeiro. Vocês podem observar, depois que o Everton Ribeiro entrou, o Palmeiras não consegue ajustar sua marcação a ponto de neutralizar de uma maneira integral o Everton Ribeiro. Isso é claro. Em vários e vários lances, quando a gente olha a composição numérica e estrutural tática das duas equipes, a gente enxergava o Everton Ribeiro sobrando em algumas oportunidades, em algumas jogadas que surgiam por ali. E aí, beleza, os caras vão lá e faz outra mudança. Vem a Arrascaeta. E o Flamengo começa a ganhar corpo. O Flamengo começa a gostar do jogo. Começa a gostar do jogo a um ponto que começa a ser mais perigoso. Ainda não tá assim, né, naquela ofensividade tamanha. Só que os caras já têm um controle do jogo. Os caras já jogam com mais calma. Enquanto isso, parece que o Palmeiras vai afobando nos seus lances, né? Vai afobando ali, tenta umas retomadas de bola, consegue umas interceptações. Só que, cara, muitas vezes você encontra ali alguns lances impedidos, porque o jogador tá muito ansioso, alguns erros de lançamento, algumas jogadas em muita velocidade, que acabam não culminando em muita coisa. E aquela atipia do Palmeiras continua. Palmeiras continua devagar. Palmeiras continua devagar. E aí, vem a cereja do bolo, né? Que é o Bruno Henrique. E, cara, quando o Bruno Henrique entra, ele entra já com o Flamengo muito bem estruturado. O Flamengo encontrou o meio de campo, o Flamengo neutralizando melhor o Palmeiras, só que o Palmeiras também muito recuado. O Palmeiras também muito recuado no segundo tempo. Pô, o time acelerou, o time desceu ofensivo, e aí vai lá e recua no segundo tempo, e aí anuncia uma mudança, né? O Palmeiras troca um jogador ofensivo por um defensor. Se eu não me engano, foi o Arthur, né? Sai o Arthur e entra o Murilo. E nessa hora eu falei assim, o Palmeiras tá pedindo para levar o gol de empate. E não deu outra, mano. E não deu outra. Em uma jogada lá muito bem trabalhada, tá? Muito rápida do time do Flamengo, que não vinha fazendo jogadas tão rápidas assim, mas naquele momento conseguiu, né, uma boa troca de passes ali. Você tem o gol do Arrascaeta. Cara, na boa, o Palmeiras não precisava no segundo tempo ter feito isso, não precisava ter recuado o time dessa maneira. E no momento que a substituição do Abel tira um atacante nosso para colocar um zagueiro, automaticamente eles falam para o time do Flamengo, pode vir, pode vir. O Palmeiras no segundo tempo basicamente tentou jogar no contra-ataque, tentou jogar com a sua velocidade, mas não conseguiu, por alguns momentos estar impedido. Inclusive, no final o Palmeiras até faz um gol, mas também está impedido. Então o Palmeiras, mano, entregou a paçoca pro Flamengo nesse jogo. Porque poderia ter ampliado sua vantagem no primeiro tempo, poderia vir com outra postura no segundo tempo. E aqueles jogadores lá, Luiz Guilherme, né, todo mundo que foi entrando no final do jogo para tentar dar uma outra dinâmica no Palmeiras, não precisava ter sido uma mudança aos 43 para 44 minutos do segundo tempo, né? Era para ter sido entrado, sei lá, aos 30 minutos, aos 35 minutos. E aí o jogo ficou aberto. O Palmeiras teve oportunidades de fazer, sim, o 2-1, mas o Flamengo teve mais consistência e teve oportunidade de virar também. Então, assim, era um jogo que estava na nossa mão. E aí termina o jogo com a sensação de o seguinte, pô, na Copa do Brasil a gente pode ser eliminado pelo São Paulo sim dentro do Palestra Itália, né, do Allianz Parque. Porque, pô, não era pra ter enchido a fralda dessa maneira no segundo tempo, cara. Pô, continua ali, ó, em cima. O Palmeiras neutralizou, o Palmeiras jogou pra caramba no primeiro tempo. O Palmeiras jogou tanto que eu entrei ali nas redes sociais e eu vi flamenguista falando assim, porra, velho, não tem nem o que falar, o Palmeiras tá jogando pra caralho. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Empate, cara, na minha opinião,
O segundo tempo do Palmeiras novamente muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Palmeiras volta no segundo. Não sei se cansa, não sei se acomoda, não sei o que aconteceu, mas entregaram a paçoca. É isso daí. Forte abraço a todos. Valeu, falou. Até mais.